de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. O primeiro tema de hoje, selecionado tem que ver com o ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada, que pediu o assentimento do seu partido, ADI, e da Assembleia Nacional para a reintegração enquanto deputado à Assembleia Nacional, deputado da Nação. Eu queria, antes de mais, ouvir, em primeiro lugar, Arzemedo dos Prazeres, que tem alguma experiência. Como é que viu este pedido do antigo primeiro-ministro e o que é que podemos ler aqui entre linhas em relação a este mesmo pedido? Enquanto que o ADI, o próprio partido do Patrício Trovoada, de alguma forma desvalorizou este pedido, tendo dito, no entanto, que é um direito que lhe assiste enquanto deputado, tendo eleito e tomou posse a quando de assumir o cargo de primeiro-ministro, e ele agora está a pedir a sua reintegração. Mas há aqui alguma coisa que podemos ler entre linhas, Casimiro? Boa tarde, Brani. Cunha Lisboa, é um prazer estar pela primeira vez nessa troca de informações e de saberes entre nós, os internautas. Boa tarde, os internautas. Boa tarde, meus colegas do painel, o arquiteto Liberato Muniz, Dr. Carlos Sumido. Olha, é muito que se lhe diga. Há muito que se lhe diga nessa intenção, ação do Dr. Patrício Trovoada. E o que se pode dizer, são tão poucas informações credíveis que o que eu posso falar ou destacar serão, entre aspas, especulações, apenas um exercício do que se faria tendo em conta a pessoa em questão. Porque um pedido de regresso à sua bancada ou à sua líder normal enquanto parlamentar, se fosse um outro indivíduo qualquer, não teria grandes comoções, nem teria grandes análises, seria uma coisa corriqueira. Mas tratando-se da pessoa que é, e nas circunstâncias em que isso acontece, gera uma série de especulações. Logo à primeira vista, a primeira coisa, e essas especulações são geradas porque também o próprio ADI, não estou a dizer que seja o doutor Patrício Trovoada, mas o ADI o provoca, o solicita. Como? Publicitando. Se fosse algo normal, um pedido de reintegração na bancada parlamentar é uma coisa corriqueira, faz normalmente, não tem que vir para as redes sociais. Ora, se vem para as redes sociais, não só a carta do interessado, mas também a posição do grupo parlamentar, isso quer dizer que foi feito propositadamente para haver um alerta. Portanto, esse alerta era criar uma mobilização, não só da parte daqueles que têm no Dr. Patrício Trovoada como seu líder político, mas também criar uma certa comoção ou um cerrado de fileiras nas pessoas que fazem oposição a essa personagem política. O que eu depreendi depois dos vários passos dados, inclusive com essa carta tornada público não só pela comissão, acho que a comissão política, a direção do ADI, para clarificar a posição, e também de algumas personagens muito ligadas ao Dr. Trovoada, leva-me a pensar que realmente há ali um bluff político. Primeiro, fazer com que realmente houvesse uma moça, que houvesse uma agitação política em torno disso. Não é sempre que alguém que perde o exercício
da direção da governação do país se ausenta e tenta regressar. Portanto, isso só acontece com o Dr. Patrício Trovoada e cria, obviamente, uma abertura para que as pessoas possam pensar o que é que se trata, do que é que se vai acontecer. E no momento político institucional, de qualquer forma, melindroso. Mas, depois de se sentir no espaço e no tempo as outras ações que se estão a desenrolar a nível do país, as atuações do grupo parlamentar do ADI na Assembleia Nacional na sexta-feira, leva-nos a pensar que não se tratou ou não se trata senão de uma tentativa de dar ao deputado, neste caso, agora investido nessas funções, de alguns direitos, nomeadamente da imunidade parlamentar. Portanto, acha que há aqui uma tentativa de fuga à justiça sobre alegadas suspeições que possam pairar na cabeça de Patrício Trovoada? Não propriamente isso, porque não está nada claro. Se houver de boca a boca, não é nada sério, não há nada concreto, não há nada na comunicação social que diga que há alguma perseguição, entre aspas, judicial ou criminal contra o Dr. Patrício Trovoada, para que ele necessite dessa imunidade parlamentar. Não, eu estou a dizer é que, enquanto deputado, ele se munde de alguns direitos. Um desses direitos é ter a imunidade parlamentar. Uma imunidade. Agora, o que se pode analisar é válida essa imunidade parlamentar? É válida esse regresso à bancada do ADI depois de todo esse tempo de entrega? E aí vai-se aos requisitos necessários para que isso possa acontecer. Entre vários casos... Há aqui que sublinhar também a intervenção do deputado Delfim Neves no Parlamento, quando falou desta imunidade parlamentar, que pode não valer de muito se, de facto, houver alguma suspeição na cabeça de Patrício Trovoada, tendo em conta o seu próprio exemplo. Não, exatamente, por isso é que eu disse, ele munde-se de alguns direitos, mas pode não ter alguma razão de ser, porque tornou-se uma prática parlamentar. Fustigar ou ir atrás dos deputados eventualmente solicitados pela justiça, independentemente de terem imunidade ou não. Portanto, isso tem sido de mais evidente em deputados que, ao abrigo da sua imunidade, são assim mesmo chamados e são enviados para as autoridades, para prestar as autoridades judiciais. Mas o que eu estava a dizer é que há setores do Parlamento santomense que questionam essa reintegração, desde já, tendo ela acontecido, digamos, num prazo para além dos 6 meses, né? Portanto, é verdade que existe um artigo no regimento que diz que essa suspensão de atividade parlamentar pode-se fazer quando o deputado está em algumas situações. Ou está doente, ou por alguma razão, ou está numa deputação, etc. E eles foram buscar aquela linha que diz quando está em missão partidária. Missão partidária, o que normalmente se devia ler é que missão partidária é quando alguém sai numa missão do partido, não estando fora exercendo atividade partidária. Então, pronto, como não existe nenhuma baliza, nem uma forma correta de se fazer essa interpretação, vale o que vale. Eu liria de outra forma. Portanto, quando um deputado está fora da sua atividade parlamentar, para lá do tempo exigível, portanto, ele quando está, se for para se conciliar com aquela linha que diz quando está em funções do partido, tem que ser quando ele sai em missão oficial do partido. O partido foi convidado para ir ao 7º Congresso do Partido Comunista na China. E demora 1 hora, 1 mês de viagem. Neste caso, vale isso. Portanto, o deputado está fora porque está em missão partidária. Agora, não pode ser lido o fato de alguém estar 7 meses num país, residindo naquele país, que isso seja um ato de missão partidária.
Por isso é que eu acho que é discutível, mas pronto, se assim foi aceito pela mesa da Assembleia, e parece-me com vigência a partir da manhã, assim é. Mas também sou como eu defendo o deputado Delfim Neves. O que é que vale? A unidade parlamentar vale o que vale. Em Santo Tomé e Príncipe, muitas vezes já se retirou unidades, pessoas, outras, mesmo elas no abrigo das suas unidades parlamentares. Okay. Para fechar essa sua primeira abordagem, digamos assim, acredita, tendo em conta a sua experiência parlamentar, acredita que Patrício Trovoada virá assumir o seu lugar enquanto deputado? Não, eu não acredito. Ele foi um expediente meramente político, não foi um expediente, digamos, parlamentar, ou de exigência parlamentar, não. Foi uma atitude política. Por isso é que eu disse antes que foi publicitado, criou uma série de coisas. Portanto, foi um ato político que tem o seu final. Só deixa o final, deixa eu terminar. Que tem o seu final no dia 15 de outubro. A partir de 15 de outubro, ele tem que estar no plenário, e não acredito que isso aconteça. Ok. Deixa-me ouvir Carlos Semedo sobre este assunto também. Qual é a percepção que tem? Acha que há aqui uma estratégia da própria ADI com vista já às próximas eleições, ou acha que também foi um show-off para despertar a sociedade? Muito obrigado. Obrigado uma vez mais à RSTP, ao arquiteto Liberato e ao Dr. Arsemir dos Prazeres, e também a si, Brani, que saúdo aos microfones da RSTP e a todos os nossos internautas. Vamos lá. Eu acho as duas coisas, meu caro Brani. Eu acho que, para além do show-off, e tudo no ADI, ou grande parte das coisas em Patrício e no ADI são show-off, mas que também é uma estratégia deliberada, não do partido ADI, mas sim de Patrício Trovoada. Não tenho a mínima dúvida. Qual é a consequência? Arsemir dos Prazeres. É assim que o partido é presidido por Patrício Trovoada como seu líder máximo e foi a eleições. Foi sufragado pelo povo com uma maioria absoluta. Patrício, no dia da instalação, o Arsemir dos Prazeres foi presidente da nossa Assembleia Nacional, sabe disso melhor do que todos nós, da verificação dos poderes e, portanto, das incompatibilidades. Patrício foi, como todos os outros, eleitos naquele dia, portanto, nomeado ou investido como deputado da nação, e, imediatamente, o seu lugar de deputado foi colocado em substituição para outro qualquer deputado que lhe seguia na lista, porque ele assumiu funções governativas. Isto acontece em qualquer parte do mundo. Ora, de facto, não contando o prazo de demissão do seu cargo de primeiro-ministro, que naturalmente levava à suspensão do seu mandato como deputado, Patrício entendeu, eu entendo que é manobra típica e pura de Patrício, com duas consequências fundamentais. A primeira delas é, de facto, a aquisição da imunidade. Mas há uma coisa que convém esclarecer. O deputado não está imune em todas e quaisquer circunstâncias. Um deputado pode ser preso em flagrante delito por crime punível com pena superior a 3 anos. Isto fica claro. A imunidade, sim, sobrevém para determinado tipo de situações, como interrogatório judicial em processos de natureza criminal. O deputado pode ser acionado civilmente e aí não tem imunidade parlamentar. Bom, portanto, o que eu vejo é que, sim, Arsemir dos Prazeres, pode haver, eu não sei se há 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 processos contra a Patrício, eu tenho a assinatura de um processo criminal que implicaria uma pena de prisão não superior a 1 ano e meio, a 2 anos, isto é, a pena pode ir até 3 anos, mas que neste momento está em inquérito, implicaria de facto que Patrício, como deixou de ser primeiro-ministro e enquanto não fosse deputado, tivesse que ser interpelado para ir prestar em interrogatório judicial e ser constituído. Ora, o facto de a partir da manhã ele efetivamente estar integrado no Parlamento, isto vai implicar de novo a suspensão
desse processo e de outros que eventualmente existam. Portanto, esta é a primeira consequência, Brani, que é o facto de ele readquirir aquela imunidade que lhe permite estar em São Tomé e Príncipe, sem que, a não ser violando as leis, todas as leis, ele possa ser incomodado. Eu penso que esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo tem a ver necessariamente com aquilo que Patrício foi anunciando. Essa é a minha análise política. Patrício foi dizendo: eu não vou perdoar a nenhum dos traidores, os traidores são fulano, cicrano e beltrano, citou-os por seus nomes, estes indivíduos vão ser expulsos do partido. Para isso vamos fazer um congresso e para isso Patrício, para ter essa força que ele precisa, não pode estar à distância. Portanto, essa é a segunda perspectiva, em meu entender, daquilo que Patrício pretende fazer em São Tomé e Príncipe. Expulsar aqueles membros do partido ADI que ele entende que foram traidores a ele próprio. Não é ao partido, a ele, porque as pessoas continuam a ser fiéis ao partido e rigorosamente a desgovernarem a nação como anteriormente Patrício desgovernou. Patrício tem um objetivo principal, meu caro Brani, é efetivamente combater, não há dúvida, não vamos ter medo das palavras, Carlos Villanova. Carlos Villanova é o primeiro a ser expulso do partido ADI. Carlos Villanova não se vai submeter a Patrício e Patrício nunca vai perdoar. Portanto, e de facto, Arsemiro, foste presidente da nossa Assembleia Nacional, sabes efetivamente todas essas regras, como é que isto funciona. No entanto, eu não estou a ver, eu pessoalmente, Carlos Semedo, Patrício Trovoada, sentado na bancada parlamentar, como qualquer parlamentar, sujeito à disciplina de uma pessoa que ele controla como Presidente da Assembleia Nacional, a dizer que o senhor não fala agora, o senhor fala agora, o senhor tem 5 minutos para falar. Então, Carlos Semedo não acredita na perspectiva da própria ADI, que diz que é um ato normal da assunção de um lugar que, de facto, é dele. Não, isto é, não se trata de não acreditar. Esta afirmação do partido AID tem toda a razão de ser. É um ato normal da gestão de um percurso político de uma pessoa que foi eleita para ser deputado e que foi governante. Neste momento, esta pessoa tem o direito de, efetivamente, exercer o seu mandato. Mas, ouça, o que é que eu quero dizer é outra coisa. Eu vejo isso como um ato normal. Delfim regressou às suas funções de deputado, voltou a suspender, voltou a regressar. Isso acontece com muitos outros deputados, não só por razões de doença, mas por razões pessoais. É um direito que o deputado tem. Agora, Arsemiro sabe também, como todos, e os são tomenses também devem saber, que a única forma, neste momento, de ele perder o seu mandato é ou renunciar a ele ou falta. Ora, eu não estou a ver Patrício no Parlamento, a partir, como diz Arsemiro, do retorno da atividade parlamentar a partir do dia 15 de outubro, como um regular deputado. O que eu penso é que ele vai manobrar durante este... Por quê? Por que que não acredita nisto? Por que que não vê sentado na sessão plenária subjugado a Selmira de Sacramento? Não se trata, meu caro Brani, de não acreditar. Eu tenho a certeza absoluta que isso não vai acontecer. Patrício, durante os 2 anos de mandato e durante os outros tempos em que ele governou, Patrício nunca ligou à Assembleia Nacional, nem à Selmira, nem à comissão nenhuma. Patrício não quer outra coisa que não seja, isso é característico da histrionidade, da personalidade de Patrício Trovoada. Patrício Trovoada entende sempre superior a tudo e a todos, isso não tenho dúvidas, é traços psicológicos de Patrício. Ora, meu caro Brani, deixe-me só explicar por 2 segundos, depois os meus colegas... Sim, para concluir, porque também temos que ouvir agora o Liberato. Eu sei, o Liberato. É o seguinte, eu creio que Patrício tem um plano deliberado. E esse plano deliberado não é fugir à justiça, que ele nunca teve medo da justiça, e a justiça São Tomé e Príncipe tem medo de Patrício, nunca atuou contra Patrício, não é? Não é de facto só a imunidade parlamentar. Patrício sabe que estará coberto, estará seguro. Por isso, ele utiliza isso, utiliza o cargo de primeiro-ministro para ninguém o incomodar. Patrício, neste momento, está despido cá fora na Europa, está sujeito a manobras internas do seu próprio partido. E Patrício não quer isso, nem vai deixar que isso suceda. Patrício tem planos para São Tomé e para ele próprio. E eu entendo que um destes planos ele vai controlar as comissões parlamentares, ele não pode sequer ficar como líder parlamentar, ele vai se fazer eleger presidente da Assembleia Nacional, porque ele tem como objetivo afastar Carlos Villanova e assumir a presidência da República. Dito isto, é a ideia que eu tenho. Ok. Liberato Muniz, acredita nestas palavras do Carlos Semedo, corrobora essas palavras ou tens outra perspectiva deste pedido
Patrício Trovoada. Primeiramente, deixa-me o cumprimentar, seja bem-vindo, cumprimentar o Dr. Carlos Schmidt e o Arcimiro dos Prazeres e dar um grande abraço a todos os nossos internautas. Eu julgo que, contrariamente a muitos políticos santomenses, o Patrício Trovoada faz política e usa os trunfos que tem no momento que tem que o fazer. E a política é precisamente isso, e é precisamente o que os outros não fazem. O Patrício Trovoada, no meu entender, tendo chegado ao ponto de saber que ia perder a possibilidade de continuar a ser deputado, como diz o Arcimiro dos Prazeres, depois de 6 meses, encontrou todos os ingredientes para dizer que não, eu estou presente, eu continuo a ser deputado e criar uma azáfama dentro do país consoante o momento político que nós temos, para voltar a dizer que ele está presente. Foi por isso, como diz Arcimiro e eu subscrevo, que ele fez um comunicado, que o ADI voltou a fazer outro comunicado, no sentido de dar publicidade àquilo que ele pretendia. Porque assim, meu amigo, o Patrício Trovoada, desde que começou a ser líder do ADI e como primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, enquanto ele não estivesse no poder, nunca ficou em São Tomé e Príncipe mais que 48 horas. Nunca. O Patrício Trovoada nunca está em São Tomé e Príncipe enquanto não tem o poder político. E neste momento, sem este poder, o que lhe interessa é precisamente encontrar todos os ingredientes para ir gerindo o ADI 1 e o ADI 2, que neste momento existe efetivamente. E se nós virmos quem neste momento dá palavra precisamente ao Patrício Trovoada, são os elementos mais próximos do ADI. Então, eu julgo que, contrariamente àquilo que muita gente esperava, o Patrício Trovoada não irá para São Tomé e Príncipe para ser deputado, ele irá usar todos os ingredientes que for possível no sentido de justificar a sua ausência, e estando a aproximar precisamente das próximas eleições, ele irá conseguir, de certeza, chegar até as próximas eleições, mantendo-se como deputado com tantas justificações que ele poderá encontrar. Quando mais, ele tem na presidente da Assembleia um trunfo e uma aliada direta do seu ADI 1. E foi precisamente nesse sentido que eles foram buscar que o presidente do partido está em serviço do partido, quando é uma total mentira, uma total aberração que as pessoas não entendem. Mas em São Tomé e Príncipe tudo é possível, basta que se tenha as pessoas certas nos lugares certos. E é isso que o Patrício Trovoada tem feito, no meu entender, já há muito tempo, e tem conseguido fazer e bem, e os outros, infelizmente, não têm conseguido fazer. Eu julgo que nos próximos tempos vamos ter o Patrício Trovoada a intrometer-se mais ainda um pouco na Assembleia Nacional, e veja só, que o Patrício Trovoada aproveita o momento certo, o momento em que ele tem quase 2 meses de férias, para continuar a engendrar e conseguir os prazos necessários para chegar até as eleições com essa tal imunidade. Agora, se a imunidade serve ou não, eu julgo que Esta era a questão que eu ia fazer agora. Acha que essa imunidade parlamentar vai o ajudar em alguma coisa? Vai lhe proteger de alguma coisa? Eu julgo o seguinte, é que em São Tomé e Príncipe, como disse o Dr. Carlos Semedo, a justiça praticamente tem medo de certas pessoas e a justiça não se intromete com essas pessoas. A justiça dá a impressão que depende dessas pessoas para poder subsistir. Então, a imunidade parlamentar do Patrício Trovoada será sempre uma imunidade de jogos de quem tem poder e de quem controla. Logo, dificilmente, independentemente de haver acusações, já houve várias acusações e nunca o Patrício Trovoada foi chamado sequer, pelo menos para um depoimento simples em relação àquilo que for. Pelo contrário, o próprio Ministério Público e os tribunais têm arquivado, segundo consta, quase todos os processos que têm entrado contra Patrício Trovoada. Mas eu julgo que, eu volto a dizer, a política é precisamente para os mais espertos, e ele tem tentado fazer sempre o seu melhor em prol do seu grupo, em prol do seu partido, e veja só, mesmo assim tem tido
aceitação das pessoas em São Tomé e Príncipe. Então, o que eu alerto é para a necessidade dos outros líderes políticos de São Tomé e Príncipe também poderem fazer política para contrariar o líder do ADI. Senão dá-me a impressão que só existe um líder. Veja só, ele nesse momento, o líder do ADI, mesmo sabendo que o ADI está dividido. E quando se sabe que o ADI 2 está nesse momento no poder, mas mesmo assim quem parece controlar, quem parece dar as cartas nesse momento é o líder do ADI 1, que é o Patrício Trovoada. Então, o que se tem que fazer é gerir, e eu espero que os outros políticos consigam fazer, de modo a fazer o contraditório e a conseguir que a política em São Tomé se faça com o contraditório, com a apresentação de propostas, com coisas que possam efetivamente dar o salto, porque senão nós vamos ter o Patrício Trovoada nos próximos tempos na Assembleia e a tentar que as eleições dentro do ADI seja feito com a sua presença, mesmo estando fora do país, para que ele continue a ser o líder do partido. E eu digo, veja só, depois de todas as promessas depois de todas as promessas que o ADI 2 fez, depois de chegar ao governo, em relação a muitas coisas que pressupostamente o governo havia feito mal, até hoje não se encontra nada que se tenha apresentado contra o governo do Patrício Trovoada. E é este o jogo político que ele faz, e faz bem, e que os outros não têm conseguido fazer. Ok. Muito obrigado a todos pelos vossos comentários. Asumir dos Prazeres, quer dizer alguma coisa? Pode avançar. Sim, há um terceiro aspecto que nós não vimos, não analisamos. Eu trago a colação. Com que documento de identidade de viagem tem usufruído, tem viajado o doutor Patrício Trovoada? Com que documento? Quando ele deixou de ser primeiro-ministro? Esta Não, questão. porque eu acho que também é um dos objetivos dessa solicitação. Quando o doutor Patrício Trovoada deixou de ser primeiro-ministro, o seu passaporte de primeiro-ministro deixou de valer. Os passaportes diplomáticos agora são feitos de uma forma diferente. Eles valem para um momento apenas. Tu não consegues mais fazer averbações, como eram os passaportes antigos. Fazias averbações, não és mais primeiro-ministro, pois averbas que és ex-primeiro-ministro, etc. Não, tens de fazer um passaporte novo. Ou o doutor Patrício Trovoada, fora das suas competências institucionais, mandou fazer um passaporte para ele em nome de ex-primeiro-ministro. Se não o fez, durante esse tempo foi viajando, vou especular, com o passaporte ainda como primeiro-ministro, ou foi viajando com passaportes ordinários, mas agora precisa, por alguma razão, de um passaporte diplomático. E ele, enquanto deputado, munido de todos os seus direitos, tem direito, a partir de 1 de setembro, a um passaporte diplomático enquanto deputado. Também pode ser um desejo, uma necessidade do doutor Patrício Trovoada munir-se de um passaporte diplomático. Acredito que o único passaporte diplomático que o doutor Patrício Trovoada possa ter só pode ser do São Tomé. Não acredito que ele tenha um passaporte diplomático de Lisboa, ou aquele de Portugal, ou que tem um de Dubai, ou que tem um de Mali. Não acredito nisso, ou do Gabão. Acredito que ele deve ter passaportes ordinários do país onde ele ganhou nacionalidade, e a nossa lei permite isso, mas, particularmente, para viajar com um passaporte que lhe deu imunidade enquanto viaja, tem que ser um passaporte santomense. E, neste caso, o único que ele poderia ter agora é, a partir do dia 1, um passaporte enquanto deputado.